Muito prazer em recebê-la aqui no nosso Café com Repertório, da Escola de Repertório. Uma alegria tê-la aqui. O prazer é meu, querida. Obrigado pela presença, né? Enfim, vamos começar falando um pouquinho de você, aqui nesse bate-papo, nessa conversa, né? Quer dizer, formada em administração, depois um MBA executivo pelo INSPER, depois uma experiência internacional na Universidade de Barcelona, com mestrado, vamos chamar de economia, a volta ao Brasil, uma larga experiência no setor financeiro, acompanhada depois de um pé no mundo acadêmico e depois uma transição de profissão muito grande para uma outra coisa, ligada a negócios sociais, depois com um mestrado em educação pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC de São Paulo. Enfim, como é que é essa história, assim? Você se formou originalmente em administração de empresas. Exato. E por que você escolheu administração, Nicole? Eu sou aquele caso clássico do eu não sabia bem o que queria, e aí vai fazer administração, que é uma carreira que te abre possibilidades. E foi meio assim, na verdade. Eu tinha um flerte com a faculdade de Direito, mas a ocasião, quando eu prestei vestibular, eu já, de certa forma, trabalhava. Eu comecei muito novinha por um convite de uma escola onde eu estudava línguas em inglês, né? Uma escola dessas que não existe mais, chamava Pink and Blue Freedom. Mas é uma escola como essas Red Balloons, as escolas. E eu recebi um convite para ajudar as turmas a ser professora. Então, com 14 anos, eu entrei, comecei a dar aulas de inglês nessa escola. E quando chegou isso no ensino médio, quando chegou na época de escolher a faculdade, eu já tinha esse trabalho, de certa forma, né? Me adorava e fui ganhando horas, né? Turmas e horas. Então, eu também tive uma coisa de ser um pouco atropelada por não querer abandonar aquilo que eu já estava fazendo e fazer uma faculdade que pudesse me permitir, ao mesmo tempo, seguir uma carreira mais profissional no mercado corporativo, no mercado bancário, como acabou, né, acontecendo, mas que também não me fechasse as portas para se eu continuasse me interessando por aquilo que eu estava fazendo, que era uma carreira mais de, né, começar a dar aula e tal. Então, eventualmente, se eu quisesse continuar, eu poderia fazer uma especialização, e nesse sentido eu acabei caindo em administração. Uma faculdade bem ampla, né? Eu particularmente não acho que seja uma formação muito... por isso tantas especializações depois, né? Acho que a faculdade em si, ela é bem... Foi para mim, pelo menos, uma abertura de visibilidade, de visão das possibilidades, mas não me deu nenhuma formação específica, né? Não é uma carreira especializada como você cursar um curso de medicina ou de direito, ou engenharia, né? Os mais tradicionais hoje em dia são tantas possibilidades, né? É uma carreira muito ampla, então acho que ela vai se materializando na medida que você tem experiências profissionais que vão requerendo competências e saberes, e aí você vai buscando especializações, cursos, informações e vai compondo, né? Mas você foi para o mercado financeiro, quer dizer, o mundo dos bancos, né? E durante muito tempo você teve uma carreira grande na Société Générale, né? Um banco francês com ações no Brasil, e chegou até a direção do banco, né? Bom, Nicole, primeiro vai uma pergunta assim, existem culturas mesmo organizacionais? Quer dizer, um banco francês é diferente de um banco de origem holandesa, de um banco de origem japonesa, de um banco de origem inglesa e de um banco com características da cultura brasileira? Quer dizer, o fato de você ter trabalhado num banco francês, ele traz um pouco de uma certa cultura organizacional francesa? Sem dúvida. Eu comecei no mercado financeiro e meus primeiros 7, 8 anos foram em bancos americanos, né? O Citibank e o Bank of America, na figura do Bank Boston, que já não existe no Brasil há alguns anos, mas duas instituições tipicamente americanas. E depois de algumas alterações, uma temporada na Espanha, onde eu fui fazer um mestrado ali em economia e comércios emergentes, quando eu voltei eu acabei entrando no mercado financeiro na parte francesa, né, no Société Générale. Então, eu tenho bastante claro essas duas experiências, essas duas culturas, mas ciente também que tantos os
japoneses como os brasileiros, eles são muito peculiares. Então, o que eu posso te dizer dos franceses é que um banco francês é tipicamente uma cultura francesa com todas as suas... os seus detalhes, né? Então, estou aqui lembrando, tentando pensar como exemplificar. Por exemplo, tem coisas muito maravilhosas e coisas mais típicas dos franceses que requerem ajustes para uma pessoa, para staffs brasileiros, cultura brasileira se adequar. Você num banco internacional, você tem um time local, mas você tem sempre reportes lá fora. Então, a cultura que mais prevalece, de fato, é a de fora. Então, ao passo que eles respeitam muito, por exemplo, horas de trabalho, né, um certo observar da qualidade de vida, né, dentro do que se pode ter na figura do mercado financeiro, que exige bastante as mulheres, às quartas-feiras, tem um dia que você pode tirar, porque as escolas na França não têm aula às quartas-feiras, então tem toda uma flexibilidade, isso acaba impactando o dia a dia do trabalho. Uma das coisas que eu estou falando com uma perspectiva positiva, né? Os bancos americanos, eu diria, eles são mais agressivos, né? Eles são mais intensos, né? Nas suas demandas e nas suas cobranças. E tradicionalmente é um setor, né, que historicamente cobram resultados muito de rápido prazo, muito de curto prazo, né? Isso inclusive é uma das grandes razões pelas crises que vivemos, e houve todo um reajuste nesse setor para que as pessoas tivessem modelos, inclusive de remuneração e de avaliação que visualizasse resultados de longo prazo, que não fosse tão imediatista. E eu acho que, assim, nas duas experiências que eu tive, claramente os bancos americanos, eles são mais agressivos, eles demandam mais. A cultura europeia, os franceses, você comentou os holandeses, temos também bancos holandeses aqui, meu marido trabalhou num banco holandês por muito tempo, é uma cultura mais respeitosa, né? Mais um tempo diferente, eu diria. E um rapport, né? Os franceses têm um rapport que é chiquésimo. E assim, Nicole, você diria, quer dizer, você fez uma carreira no banco que a gente pode chamar de sucesso, chegou à direção da Société Générale. Uma pergunta, porque, enfim, o programa chama Café com Repertório, estamos na escola de repertório, assim, e certamente depois de um nível alcançado, alguns processos seletivos você fez parte, né, desses processos na admissão. A pergunta é a seguinte: o repertório, de fato, ter uma cultura geral, dominar um repertório, ser capaz de transitar razoavelmente entre assuntos, de circular entre saberes, isso é uma coisa que conta na ascensão profissional e na manutenção de um emprego? Puxa, particularmente eu acho isso sine qua non. Enquanto eu tive, ao longo da carreira, né, no banco, em mercado financeiro, permaneci por 20 anos. Comecei muito jovem e saí também relativamente jovem quando me desliguei para seguir outros caminhos. Então eu tive a experiência de estar na cadeira de entrevistada e de entrevistadora. Posso dizer que em ambas as circunstâncias eu reconheço que a importância de você ter interesses para além das competências técnicas diretas e necessárias para a execução do trabalho, um mínimo de jogo de cintura, de conhecimento de mundo, faz toda a diferença. Você conversar com uma pessoa que se coloca melhor, que tem uma abertura, e óbvio, em algumas posições mais do que outras. Se você é um profissional que tem pretensões de estar em posições de relações humanas, no mercado financeiro, uma posição comercial, uma posição de estratégia, uma posição de produtos, de tesouraria, qualquer que seja ela, que exija de você relações com clientes externos ou internos, que são tão importantes quanto os externos, seus pares, seus outros stakeholders, é muito fundamental que você saiba parlamentar e trocar. Visitar, receber, conversar, engatar uma conversa. E engatar uma conversa e engajar numa conversa alheia, né? Muitas vezes você propõe, e aí é um lugar de maior conforto, você pode lançar mão do assunto que lhe faz mais interesse, mas muitas vezes você vai e você tem que saber pelo menos transitar naquilo que está sendo dito, né? Então um mínimo ali eu acho fundamental.
Então, sim, eu enfim, nas duas posições. Nas duas né? posições, mas quando buscava, sempre chegava o momento das entrevistas que eu me interessava em saber dos interesses para além daquilo que era a descrição da experiência profissional da pessoa. Então, me diz, gosta de ler, gosta, né, para poder assuntar um pouquinho o tipo de abertura para o mundo, né, de olhar, né, quão interessante. A pessoa tem que ser interessante e interessada para ser bem-sucedida, acima de tudo. E você diria que um repertório é importante para isso, para se fazer interessante, para se fazer interessada e, ao mesmo tempo, para ampliar uma visão de mundo de alguém, né? Sem dúvida. Não, eu, por exemplo, estávamos outro dia falando, né? Para mim é muito importante viagem, conhecer o mundo, né? Outras culturas. Então, enquanto professora, quando possível, e tinham jovens universitários no começo da universidade, e o que eu vou fazer, eu falo, olha, acima de tudo, procure viajar, né? Procure viajar, vá conhecer o mundo, vá conhecer outras culturas, outras maneiras de vida. Eu acho que experiências dentro daquilo que é a realidade, possível nas realidades, mas é muito importante, é muito interessante se você puder se expor a outras maneiras de vida, a ver outras culturas. Isso é uma construção de repertório muito rica, que te dá abertura de olhar o outro, olhar o diferente, de abrir maneiras de pensar distintas. Então, e também, né, conhecer além de outros espaços, outras maneiras de viver, a arte, né, se expor à arte, se expor à música, se expor a tudo que é. Quando você normalmente viaja, quer dizer, a maioria das pessoas, né, espera-se que se interessem pelos lugares e que vão buscar essas referências. Eu acho que isso tudo compõe isso que a gente chama de repertório, de uma construção que você vai ganhando saberes, experimentando experiências e saberes. Bacana. Nicole, e bom, depois de um tempo grande, então, no mercado financeiro, você teve uma experiência, ou junto com esse tempo, atuou como professora na formação de um curso. É muito interessante a gente atuar como professor. Eu sei que você foi responsável, inclusive, por organizar uma disciplina, Finanças de Mercado, no começo de um curso, né, que é o curso de Relações Internacionais da SPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Como é que foi essa experiência? Ainda que curta, né, 2 anos, mas você trabalhou na montagem da ementa, né? Quer dizer, o que seria importante para um grupo de estudantes de relações internacionais, nesse momento, quer dizer, o começo do século XXI, entender, e por que entender de finanças de mercado? Como é que foi essa experiência? Puxa, foi super interessante. Eu tenho um amor, né, pela sala de aula, assim, muito grande, né, desde os primórdios. Então, foi muito interessante, foi super desafiador, de um lado, né, porque tem uma certa responsabilidade, não só o ato de lecionar, mas, acima de tudo, pensar o que é a ementa, né? O que ia compor, o que faria sentido, o que era importante, né? Para aquilo que se propõe o curso. E o curso de Relações Internacionais que a SPM, na época, estava montando, tinha pretensões específicas, né? Então, todo mundo pensa em carreiras mais políticas, diplomáticas, e a SPM tinha claramente uma visão do profissional de relações internacionais como um profissional de relações humanas. Então, por exemplo, as famosas posições que estavam em larga escala sendo demandadas de relação com investidores, que são empresas, posições dentro de grandes empresas, eminentemente de capital aberto, que precisam se relacionar com seus investidores e prestar contas à sociedade, etc. e tal. Então, era uma faculdade que, entre outras coisas, se colocava em querer formar profissionais que fossem pluriversados e pudessem permear uma cadeira político-diplomática para uma posição corporativa. Esse é só um exemplo do que poderia ser. Então, com isso em mente, eu montei ali o que eu achei, óbvio, né? Tinha uma equipe seguindo aquela trilha, né, de formação, o que eu achei que era interessante. Tinha uma expectativa de explicar um pouco o básico do conceito do mercado financeiro, mas também entrar nos elementos de risco de mercado financeiro. Isso foi muito pedido, que a gente falasse sobre riscos de mercado financeiro. Então, foi meio pautado nisso aí que eu construí, mas muito... e teve um extra, porque o curso sendo em relações internacionais, a faculdade teve a pretensão de que, a partir do 5º semestre, que é quando essa matéria se encaixava,
na medida do possível, todas as aulas fossem ministradas em idiomas estrangeiros, porque eles gostariam que os alunos saíssem dali com no mínimo dois idiomas. Então, não só lecionei uma matéria bem cabeluda, né, que é riscos de mercado financeiro, como fiz em inglês. 2 desafios. Mas foi muito prazeroso, foi muito gratificante. E foram só 2 anos por uma, enfim, eventualidade da vida, né? Você ia virar mãe, né? Eu virei mãe, eu tava... e eu fiz isso concomitante com o banco, né? Então, chegou uma hora que enfim, eu lecionava à noite, trabalhava de dia, a hora que eu tava lá gravidona, tive que soltar um. Mas aí é interessante, porque você faz, em algum momento, o que se chama hoje, no jargão, chama-se de uma transição de carreira, num nível, inclusive, digamos, radical, né? Foi um duplo twist carpado. Foi um duplo twist carpado, para trazer a metáfora da ginástica olímpica. Quer dizer, você sai do mercado financeiro e aí vira a vida completamente em outras direções, com outras preocupações, com outras buscas, com outras exigências internas, né? Então, para fazer uma primeira pergunta, digamos, de natureza mais pessoal, como é que foi essa decisão? Não é fácil deixar de uma posição de diretoria de um grande banco. Já não seria fácil, em qualquer circunstância, mas ainda numa decisão que implicou uma reviravolta na realidade, né? Quer dizer, não foi realmente um outro caminho que começa a se desenhar para você. Então, como é que foi isso? Ele foi um processo longo, como você antecipou. Eu diria que as sementes da inquietação começaram a surgir quando eu me tornei mãe, efetivamente. Não com uma intenção de questionar, porque como a gente veio falar, né, o Banco Francês ele tem um respeito pela figura, então eu me senti muito acolhida, fui muito realizada na minha carreira profissional, inclusive nos bancos americanos. Me sinto afortunada de que eu comecei pelos americanos, onde tinha essa chamada mais aguçada pela aceleração, no momento onde eu era mais jovem e tinha isso para dar. E muito oportunamente estava num banco de cultura francesa quando me tornei mãe, mas comecei a questionar o fazer, né? E para ser um pouco mais objetiva, isso foi uma inquietação que foi surgindo na medida que eu fui crescendo, né, na carreira. E comecei a perceber o que me motivava ali. Eu tinha muito prazer, muita gratificação em fazer negócios, né? Porque eu era basicamente gestora da área de corporate bank, que é a relação com grandes empresas brasileiras, né, e multinacionais no Brasil. Então tinha muito gosto por fechar operações e tudo mais, mas também me interessava muito por tudo que tratava a lida com as pessoas, com a equipe, ou mesmo as ações sociais que o banco realizava através do Instituto. Então comecei a perceber interesses múltiplos de várias sortes. E também, acima de tudo, quando eu projetei o que seria potencialmente meu próximo passo nessa carreira bancária, que foi sempre muito, diria de certa forma, precoce, muito rápida, né? Eu realmente não tive pela primeira vez, né, ao longo dos quase 20 anos que estive lá, eu não tive certeza de que eu queria o que me esperava além, porque o próximo passo era um passo, enfim, materialmente de uma posição já, né? E eu falei, puxa, acho que eu não me vejo nesse lugar, acho que... E aí fiz esse questionamento, fiz um processo de 2 anos com a ajuda de um colega que faz apoio a transições de carreira e me fez uma série de perguntas que me levou a questionar e a ponderar as minhas vontades, onde é que estavam meus prazeres, a minha energia. E, enfim, cheguei à conclusão de que, de fato, eu estava encerrando um grande e feliz ciclo profissional a tempo de começar um novo. Mas o difícil do processo foi que eu não tive certeza do que eu queria. Eu tinha um bom feeling e eu sabia bem o que eu não queria mais, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Então eu tive que fazer algo inédito à ocasião, que foi assumir um certo, como diz minha análise, né, minha analista, um buraco. Assumir que estou num buraco, não de uma perspectiva negativa de estar na fossa, mas num buraco de não tem um vazio aqui que se apresenta e foi importante viver ele. Então saquei um sabático e comecei a me experimentar em outros lugares, em outras relações, sempre trabalhei corporativamente muito intensamente, então de repente me haver com um sabático foi uma coisa também de angústia, né? E fui visitando meus interesses e a coisa de lecionar, né, que eu já tinha feito na SPM, me pareceu algo
que poderia ser de interesse, bem como eu comecei a me dedicar mais em horas de atividade às organizações, enfim, assistencialistas que me interessavam. Então, eu me engajei muito no Instituto Semear, que é uma ONG que apoia jovens universitários de situação de vulnerabilidade, que entraram em faculdades de primeira linha, públicas, mas que muitas vezes evadem por uma conjuntura de ter que parar de estudar para trabalhar e ajudar em casa. Então, uma ONG que oferece um apoio para esses jovens. Fui mentora, ajudei um pouco na parte administrativa, e esse contato foi abrindo as possibilidades, as coisas foram se construindo. Então, aí veio a ideia de fazer um mestrado, porque eu já tinha esse mestrado que eu fiz em Barcelona, mas ele não foi reconhecido pelo MEC como um stricto sensu. E para voltar a lecionar, você também sabe das demandas da academia que você precisa ter um stricto sensu. Então eu falei, puxa, acho que é uma oportunidade, se eu vejo isso como um caminho, tem a ver com o repertório, eu não me senti legítima de pleitear voltar para a academia como eventualmente uma professora, sem ter uma formação um pouco mais que me preparasse na perspectiva do fazer pedagógico. E por isso eu fui estudar um mestrado em educação na PUC, que me acolheu, acolheu uma ex-bancária, né, querendo fazer mestrado em educação, e fui estudar formação de formadores, muito inspirada pelo contato com esses jovens universitários do Instituto Semear. Fiz uma dissertação que tratava empatia como característica do professor para facilitação da aprendizagem, pautada nos relatos dos jovens e da falta de empatia que se encontra na sala de aula, ou seja... Questão fundamental no mundo da educação essa, né? Empatia. Exatamente. Então, você pode ter um regime de cotas e promover uma inclusão, mas você não tem uma equidade, uma integração, então, enfim. E aí fui estudar. E nesse meio é isso, quando você faz uma transição, você aciona a sua rede, né? A sua rede de contatos. E estando ali, né, flertando com as possibilidades, comecei a ter muitas conversas. Flertei seriamente com o terceiro setor, quase me engajei no terceiro setor diretamente, né, trabalhar numa organização de terceiro setor, quando surgiu uma conversa, uma possibilidade que construiu esse caminho aí para vir para onde eu estou hoje, né? Estou como responsável de novos negócios numa organização do que a gente chama do setor 2B, que é um negócio social e que advoga negócios sociais. Você trabalha hoje na Yunus, Negócios sociais. Social Business, né? Na Yunus, negócios sociais, em homenagem ao banqueiro, ao economista Mohamed Yunus, né? Em homenagem não, em parceria. Ele em parceria, fundador, isso. Inclusive. Me diz uma coisa, Nicole, sobre esse ambiente que você tem estudado, tem atuado, quer dizer, muitas coisas para a gente conversar sobre isso, né? A organização, né, de todo esse terceiro setor, vamos dizer assim, nas formas pelas quais ele estabelece essas organizações, eu vou voltar a isso já. Mas eu queria, em primeiro lugar, que você explicasse aqui para a gente, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo. Eu acho que é uma coisa importante a diferença entre assistencialismo, filantropia e negócios sociais. Pois bem, eu fui um pouco seduzida a culminar nessa questão dos negócios sociais justamente por essa diferenciação. Eu sou muito... comprada com a ideia de que qual a diferenciação, né? Quando você fala em filantropia, em assistencialismo, responsabilidade social, na perspectiva do que as empresas oferecem, historicamente traziam, né? É o quê? Você se aproximar de uma causa que lhe é cara, seja ela um problema social ou ambiental, fome, educação, inclusão, ou então reflorestamento, qualquer que seja. Você busca uma organização de terceiro setor que está constituída societariamente na figura de um município ou algo semelhante, ou seja, que é uma organização sem fins lucrativos, né, não governamental e sem fins lucrativos, que se dedica a apoiar, né, essa causa por via de um sistema, seja ele, por exemplo, fornecendo
refeições, ou seja ele plantando árvores, mas ele faz isso na medida em que recebe doações. Isso é a filantropia, né, clássica, que é você doar um dinheiro para alguém que vai botar aquilo a serviço de resolver um problema. A grande distinção, e que me seduziu muito quando eu me aproximei do conceito que foi um pouco, né, divulgado pelo professor Muhammad Yunus, que criou o conceito do microcrédito, foi desenvolvendo ao longo da vida uma série de tecnologias sociais, por assim dizer, né, de teorias e saberes com foco na redução das desigualdades sociais. Foi o conceito do negócio social. Ele é uma coisa meio híbrida entre uma ONG e um negócio tradicional. Então pensa que a razão de existir desse negócio social é análogo ao de uma ONG, é resolver um problema concreto das pessoas ou do planeta. Só que ele faz isso bebendo o modelo de negócio de um negócio tradicional, ou seja, ele é autossuficiente financeiramente, ele é sustentável financeiramente. Então, é dizer, ele comercializa um produto ou serviço que se destina a resolver um grande problema socioambiental, e ele faz isso com uma modelagem de sustentação. Então, é um negócio propriamente dito, só que ele não visa lucro, como negócios tradicionais que visam maximizar lucro e distribuem dividendos para acionistas. Ele pode até produzir lucro ao longo da sua operação, mas ele, se produzir lucro, ele reinveste esses valores no próprio negócio para que ele cresça de tamanho e resolva mais rapidamente esse problema. E quando eu me aproximei disso, isso me pareceu muito mágico, porque a questão do assistencialismo, se você, as empresas, por exemplo, têm lucro esse ano, determinam X% que vai para a doação daquela ONG, que vão virar não sei quantas refeições. No ano que vem a empresa tem prejuízo, qual é o primeiro recurso que é cortado? É esse, porque ela não vai deixar de pagar seus funcionários, e aí não tem aquele dinheiro. Então, o que foram X refeições viram X menos tantas. Então, ele não é um impacto perene. E essa metodologia, né, no conceito do negócio social, faz com que a solução pare em pé de uma maneira que ela não dependa desse aporte contínuo, que a gente chama de capital a fundo perdido, que são as doações. Então, me pareceu muito mágico que pudesse existir uma metodologia para construir soluções para os grandes problemas com essa natureza. Vindas de um grande homem que escreve um livro que é obrigatório todo mundo ler, Banqueiro dos Pobres, né? Se não me falha a memória, Prêmio Nobel, curiosamente, da Paz. Primeiro não economista. Da economia, né? Primeiro economista a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Da Paz em 2006, se não me falha a memória, né? Quer dizer, já havia uma certa tradição da Fundação Nobel. Um pouco antes, Amartya Sen já havia ganho, se não me falha a memória, em 1998. E na sequência, e hoje é mais ainda, de um grupo ou de um caminho de economia que pensa na questão da pobreza, na questão dos desassistidos, desafortunados, enfim, vários nomes para isso. Mas é muito interessante, né, Nicole? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um economista como Yunus ganha o Prêmio Nobel da Paz, porque dizia, uma das grandes frases, ele é um grande frasista também, dizia que é impossível se pensar em equidade social, em evolução da democracia, evolução dos direitos humanos, sem paz, né? A resolução da paz, a resolução da pobreza é muito importante para a questão da paz. Sim. Enfim, eu queria saber de você como é que é essa questão toda nas suas formas de atuação e na Yunus Negócios Sociais, né? Quer dizer, este é o caminho mesmo que a gente tem, né? Eu me encantei muito com tudo que é esse setor e essa possibilidade, né? E o que me atraiu foi a possibilidade de trazer saberes que eu vinha, ou seja, contatos, né? Relações, de conhecer muito o mercado corporativo, apesar de ter uma experiência bancária, de conhecer como é que funcionam grandes empresas e suas governanças, e pensar que não só você pode ter soluções para problemas socioambientais, na perspectiva de um empreendedor, uma pessoa que se engaja, que veste uma camisa, compra uma causa e eventualmente vai empreender um projeto de resolução de um problema por conta própria, né? Que é um empreendedor social. Então
a moça que estudou e de repente abre um negócio que trata de reflorestamento, ou o cara que faz uma solução para a economia circular, ou o cara que pensa um sistema para melhorar a educação. Se trata também da responsabilidade das grandes empresas com isso, então a possibilidade de você levar para as grandes empresas, que hoje está muito, né, pós-pandemia, as agendas, né, tão famosa, a ESG, né, Environmental Social Governance. Que foi o tema de abertura do nosso Café com Repertório, o ESG. Pronto. Isso. Pronto, então, essa pauta está muito latente, então muito interessante trazer esses saberes e pensar. As grandes empresas, elas têm como olhar de uma forma mais estratégica para as questões de impacto socioambiental através das suas estratégias de negócio e não, como a gente falou no começo, aquela área periférica ali de responsabilidade social que faz uma doação. Então, estudando, né, enfim, ele tem muitos livros muito interessantes e me parece muito interessante poder trazer a perspectiva de olhar para as grandes empresas e o que elas poderiam fazer para olhar para o impacto socioambiental de uma forma mais substancial, como estratégia de negócios, né? Ou seja, é isso, o setor público, né? Os problemas socioambientais não são simples, são muito complexos. Complexos, claro. Senão não seriam problemas. Sim. Em geral, quando a gente pensa em terceiro setor, são organizações que estão ocupando um espaço que políticas públicas não estão dando conta de suprir. Então você tem ali o primeiro setor, você tem esse terceiro setor e você tem empresas que historicamente a gente na Yunus tem ali a gente traz, né, do capitalismo de acionista, né, de shareholder, onde você só focava o retorno para o acionista. Aí revolução digital, né? Então você tinha grandes unicórnios, aí aquele winner takes it all, que era um cara, e hoje a gente está num lugar onde se você quer se conectar com o seu mercado, com seus clientes, com seus colaboradores, você tem que olhar para todos os seus stakeholders, né? Que é o tal do capitalismo de stakeholder. Você perguntou lá atrás, né? Como é que eu fiz essa transição de carreira? Foi um pouco de perceber que eu gostaria de botar minha energia de produção em um lugar que construísse, acho que isso que veio da maternidade, um mundo um pouquinho menos desigual, né? E aí essa perspectiva de trazer essas tecnologias sociais, né? Eu uso esse termo do professor, e pensar que elas podem permear também o mundo que elas devem permear o mundo das grandes empresas que agora estão se conscientizando, né? Muitas delas na base do forceps, porque estão se desconectando, né? Dos seus clientes, especialmente empresas que têm modelo B2C, que falam direto com o consumidor. Os consumidores estão muito atentos, muitos estudos, né? A gente que leciona na SPM sabe que o consumidor hoje ele é capaz de pagar mais caro pelo mesmo produto se ele perceber que essa empresa, essa marca tem uma conexão, tem uma palavra propósito, né? Que está muito famosa, né? Tem um propósito mais de conexão com essas demandas. Na perspectiva dos seus colaboradores, idem. Se você quer atrair e reter talentos, as gerações mais jovens já nasceram com um outro nível de conexão. Mas, Nicole, eu entendo também, acho muito interessante toda essa conversa e agradeço, obrigado, né, por essa aula que você está nos dando, de todo esse desenho, mas junto com isso, na verdade, não tem um mas aí, junto com isso, entendo também, quer dizer, para não ser muito teórico, mas ao mesmo tempo sendo, uma coisa como se fosse uma espécie de fim de ciclo do que a gente poderia chamar de revolução industrial. Né? Quer dizer, uma outra coisa começa a acontecer, redefinição de papéis, num nível inclusive mais profundo, de organização mesmo de sociedades. O que eu quero dizer com isso? Um monte de coisa. De um recorte para a nossa conversa, para o nosso café com repertório, a coisa de que as empresas já não podem mais ser pensadas só como unidades econômicas, como unidades de produção. Elas cada vez mais são levadas a uma situação de se pensar como unidades sociais também. Né? E o que você chama de capitalismo de stakeholders, a gente poderia dizer que é uma percepção das empresas de se pensar atuando em comunidades, com comunidades e levando em consideração toda a teia de relacionamento com comunidades, com cidades, com regiões, com lugares, com estados e com países, dando a elas um papel que não é só, digamos, gerar lucros diretos, mas é também ter algum tipo de, vamos chamar assim, de participação social.
Junto a isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, porque, de outro lado, a sociedade civil, por assim dizer, ela se organiza também. E organiza suas demandas em várias frentes. ONGs, as organizações não governamentais, fundações, coletivos, enfim, várias formas, vários arranjos sociais e sociológicos interessantes de trazer essas novas demandas de sociedade. Então, a impressão que eu tenho, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança de papel, esse aprofundamento da percepção que as unidades de negócios passam a ter ao se entenderem como comunidades sociais, como alguma coisa, como players, como sujeitos ativos socialmente também. Sem dúvida. Eu acho que isso tem uma coisa na Zeitgeist, espírito do tempo. Espírito do tempo. Então tem uma coisa que vem aflorando, né, que é essa transição, né, que você colocou, de uma época onde justamente o foco das empresas era crescer e aquilo que elas entendiam sobre compromisso social era o tanto de pessoas que elas empregavam e geravam renda para esses colaboradores. Então essa noção do que é o seu, vou chamar, uso um pouco de palavras em inglês, né? Me peço perdão, mas é que é accountability, né? Aquilo que ela tem de responsabilidade para com o seu meio, foi mudando essa concepção, né? E hoje a gente está nesse momento dessa demanda de mundo, né? Que exige um outro posicionamento. As empresas só mudam de fato quando isso começa a doer no bolso. No bolso, né? Historicamente. Então, essa agenda do Environmental Social Governance é uma maneira, o ESG, né? É uma maneira dos mercados exigirem das empresas esse compromisso com o meio ambiente, o social e a governança. De que forma isso se transforma num que você colocou, né? A palavra da comunidade social, né? Eu penso que eu sou até um pouco crítica, inclusive, da pauta do ESG, na medida de que ele é fundamental, mas ele não é suficiente. Porque as políticas e aquilo que ele exige é quase como dizer que quer levar as empresas para um lugar do 0 a 0, sabe? Você não pode deixar uma pegada negativa. Eu penso que a gente tem que ir além, não se trata só de não deixar uma pegada negativa no seu processo produtivo, no seu fazer. Se trata de você se transformar num construtor de legados positivos. Então, além de produzir a mesa, além de engarrafar água, além de vender roupa, essa indústria sendo uma das mais complicadas que temos, além de fazer um microfone, o que quer que seja o seu fazer, né? De prestar um serviço com qualidade, com responsabilidade, com respeito aos seus stakeholders internos, que são seus funcionários, seus colaboradores, seus parceiros, fornecedores, clientes. O que a sua existência... A pergunta que a gente faz é assim, se daqui a 10 anos a X Corporation deixasse de existir, vamos avaliar o pró e o contra para o mundo, seria melhor ou pior? Perfeito. E aí você começa a balançar, né? Quantas pessoas iam perder emprego? Mas do outro lado, quanto água ia deixar de ser consumida num processo? Você vai balanceando. Se a resposta é tão simples quanto, entendeu? Então... Perfeito. Me diz uma coisa, pobreza tem solução? Eu acredito. As empresas e a educação têm um papel estratégico na redução das desigualdades e na eliminação da pobreza? Fundamental, e também políticas públicas, sem elas também fica difícil. Eu sou uma entusiasta da educação, acho que é a ferramenta de mudança, de transformação, mas é isso, né? A educação é um investimento de longo prazo. A gente precisa de uma geração, de um investimento e paciência para que uma geração inteira, né, tenha a experiência de Hong Kong, né, que é muito clássica, que foram os 40 anos que mudaram a realidade, né, educacional. E o brasileiro, né, a política no Brasil, os mandatos de 4 anos, nunca nos permitiu construir alguma coisa que fosse mantida de governo a outro, com transição suficiente para a gente chegar lá. Tiveram vários avanços, né, mas a gente ainda tem gaps de políticas públicas, a educação no Brasil ainda é muito
sucateada para a gente chegar nesse lugar. As empresas têm um papel, sim, né, uma coisa é a educação e a redução das desigualdades sociais ou da pobreza, né? Você falou das frases do professor, ele fala que o sonho dele, ele tem um termo que é a ficção social, que é sonhar o mundo que você quer e construir um caminho para chegar lá. Né, a gente tem muita ficção científica, ele fala da ficção social, e a dele é um mundo sem pobreza, onde nossos netos conheçam a pobreza só em museu. É muito lindo. Assim, eu acho, pragmaticamente falando, se você olha para o que existe de riqueza no mundo, né, de recursos, né, de pessoas, se você botar tudo numa planilha e tiver mandato para distribuir, você resolve tudo. A questão são os sistemas econômicos. Concentracionários, acumuladores, né, excludentes. Absolutamente. Então, na perspectiva cultural, social e econômica. Então, economicamente, na medida que na virada de um ano pandêmico você tem 10 novos bilionários, né, ascendendo, e tem milhões de pessoas descendo em camadas sociais para nichos de extrema pobreza, você tem 50% do capital das riquezas de um país na mão de uma ou duas pessoas, como é cenário de Brasil e de outros, isso não é sustentável. Não é sustentável. Então é isso, eu acho que existe uma grande reforma econômica, social, política. Eu, por exemplo, acredito também muito particularmente no nosso país, nossa responsabilidade para com uma herança histórica de segregação racial, com negros, com indígenas. Hoje me dedico parte da minha produção a isso, através da educação. Era a minha próxima pergunta para a gente já começar a baixar os trens de pouso. Você está envolvida hoje num projeto muito bonito, que você, de uma certa maneira, é uma das principais responsáveis pela montagem e articulação dele, no Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo, que se chama... É um programa Santa Plural. Santa Plural, que basicamente é um programa de... inclusão racial. De inclusão racial, né? Ampliação da inclusão racial. E de uma, digamos, educação antirracista, por assim dizer. Quer dizer, para a gente baixar os trens de pouso, o que a levou a isso, Nicole? O que é exatamente esse programa? Então, isso foi uma construção, eu não sou uma das principais, sou uma de um grupo, é um projeto que tem muita gente boa envolvida e é um coletivo de pais de alunos do Santa Cruz, de ex-alunos do colégio, de educadores e da direção da escola que se organizaram na construção de um programa, de um projeto, um programa que visasse a ampliação da diversidade racial dentro da escola, uma das escolas mais tradicionais, privadas de São Paulo, muito grande em termos de tamanho, e que tem ali já, enfim, são 70 anos de história esse ano, salvo engano, acho que são 70 anos que a escola está fazendo, uma pedagogia humanista e tal, e tem ali um arcabouço de fazeres sociais com uma série de projetos, como, por exemplo, uma grande presença de pessoas negras no EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que a escola oferece gratuitamente no contraturno. São 650 vagas a cada semestre, onde na faixa da metade dessas pessoas se autodeclaram negros. Então, ali já tem uma representatividade, mas como solhe ser na nossa sociedade, no turno normal, claro, materialmente são pessoas brancas, a representatividade, enquanto na nossa sociedade 56% das pessoas se autodeclaram pretas, pardas, né, da população negra em geral, na educação básica de um colégio privado, seja o Santa ou qualquer outro, se essa representatividade passa de 2%, isso já é muito. Então, a ideia era reverter isso através de um programa que criasse possibilidade de ampliação, ou seja, de vagas reservadas, um regime de cotas, efetivamente, para a entrada de alunos negros e indígenas. Temos também essa pretensão, salvo que, enfim, por uma questão logística, né, da onde o colégio fica e a população presente, é mais desafiador trazer, mas sim, temos vagas para isso. E eu me envolvi nisso, foi de novo um movimento de espírito do tempo, que descobrimos que as coisas já estavam acontecendo dentro da escola, com iniciativas de
professores que se organizavam para estudar a pauta, quando a ocasião da tragédia com George Floyd, que tivemos a nossa brasiliada logo depois, né, com o João num supermercado, numa rede de supermercado, poucos meses depois também. Isso num grupo de pais da escola que, enfim, trata de assuntos de política, de várias naturezas, de repertório. Surgiu ali né, foi um incômodo, uma inquietação. Como foi uma pauta que tomou o mundo, não só na educação, como, né, você vê isso repercutindo no mercado corporativo. As políticas de DEI, né, diversidade e inclusão, hoje são absolutamente transversais a todos os setores. E aí começamos, né, esse desejo, organizamos um mini grupo de pessoas que tinham a intenção, puxa, a gente precisava olhar para isso dentro da escola, e ali plantou-se uma semente e fomos construindo junto com a escola. Hoje é um programa que teve está, né, em curso a primeira turma que teve a entrada de crianças negras na escola esse ano, e tem uma série de pilares, porque não se trata só de um regime de cotas, você tem que, como você colocou, é uma educação antirracista, que eu acho que todos nós, em qualquer circunstância de emprego ou de atuação em mundo, temos que trabalhar as nossas raízes estruturalmente racistas, uma cultura, né, que consciente ou inconscientemente carregamos. Então também tem pilares ali de rever currículo, exemplos de aula, exemplos de história, né? De rever um repertório, né, um currículo, um repertório e todo um portfólio daquilo que a escola oferece em termos de acervo na biblioteca, referências visuais, brinquedos. Exemplos de aula, de história, de geografia, de literatura, de né? Tudo. De tudo, né? Ou seja, o tal do... Eu estudei que quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral. Claro. E qual não é a minha alegria de ver meu filho, que agora está no 5º ano, mas ano passado fez um trabalho maravilhoso sobre o Brasil afro, falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, não é reescrever, mas é ressignificar e compreender sobre uma perspectiva que não seja puramente eurocêntrica. Isso, eu acho que esse é o grande desafio, né? A quebra do eurocentrismo. Que são os fazeres escolares. Então, eu acho que tem muita energia colocada nesse projeto, eu acho que é uma coisa urgente, mas é isso, eu brinco, né? Minha mãe também fala que é um pouco, as coisas vão acontecendo, as oportunidades vêm vindo, eu continuo num momento de saber exatamente o que eu não quero, mas muito aberta para muitas dessas possibilidades são tantos os lugares de construções positivas, que tantas oportunidades, é tão carente o mundo de iniciativas, né? Sejam elas de inclusão, sejam elas de promover negócios sociais ou quaisquer que sejam, que eu vou pegando no ar as oportunidades, e quando eu vejo eu estou me apaixonando aí por um assunto novo. Então, nos últimos 2 anos, por exemplo, a minha biblioteca de autores negros, desnecessário dizer que foi, né, tudo que eu estudei. Então é quase mais do que um mestrado, o número de páginas que li para poder estar quiçá pleiteando, ajudar nesse projeto aí, que seja um pedacinho. Nicole, obrigado. Escola de Repertório agradece demais. Obrigado pela conversa. Parabéns pela trajetória, pelo trabalho. Prazer falar contigo. Muito sempre. Bom te ouvir. Muito gostoso. Obrigado. Obrigada a você pelo convite.